Boa tarde, Jair. Inclusive, no pós-jogo eu tinha abordado esse assunto, mas eu volto a insistir. O presidente cobrou mudança drástica, e aí você disse que para ontem o Atlético precisa de mudanças para reagir no campeonato. Qual que é a situação dos últimos regularizados, jogadores que chegaram na janela? Esses jogadores, todos eles já têm condição por brigar por uma vaga como titular? Tem, todos têm condição. Nós fizemos um treino ontem para poder avaliar, né? Alguns muito tempo sem jogar, requer um cuidado físico para que não tenha lesão, mas como a gente falou, a gente tem pressa, então aqueles que a gente fez uma análise, principalmente do jogo treino de ontem, e os treinos até o nosso próximo adversário, todos têm chance aí de estar entrando na partida, começando, enfim, vieram para isso, né? Vieram reforços que o nosso presidente trouxe para que possa nos ajudar junto com todo o nosso elenco. Boa tarde, Jair. Muito se falava desse começo de segundo turno, que era uma sequência que o Atlético podia ter de bons resultados. Nos 2 primeiros jogos, o Atlético não conseguiu vencer, mas tem uma sequência agora de Tombense, Chapecoense e Londrina. Esses 3 próximos jogos, querendo ou não, define o que o Atlético ainda sonha nesse segundo turno? Lógico que não foi o início de retorno que nós esperávamos, né? A performance não coincidiu com os resultados, né? Principalmente no primeiro jogo. No segundo jogo, primeiro tempo, primeira bola que foi no gol, a gente vai ficar dando desculpa, mas o resultado, eu não posso esconder também a performance dos atletas, né? Uma coisa é você perder jogando mal, uma coisa é você não ter os resultados, como nós tivemos nos 2 jogos, mas tendo uma boa performance. E aí teve a expulsão no início do segundo tempo, que dificultou muito ainda a nossa reação, né? Você ter que jogar fora de casa, com um jogador a menos, tendo que ir para cima, acaba que ali num contra-ataque eles conseguiram mais um gol, a gente ainda buscou, enfim, não foi os resultados que a gente queria, mas ainda estamos vivos matematicamente. Só que essa questão de 3 jogos, eu penso só no próximo adversário. A gente tem que respeitar a equipe do Tombense, uma equipe forte, mas a gente jogando em casa, a gente tem que fazer o nosso dever de casa e conseguir os 3 pontos assim, e aí pensando nos próximos adversários. Jair, por que, na tua opinião, essa Série B está tão equilibrada e o Atlético chegou a brigar lá em cima, hoje está no meio de tabela? Pois é, eu estava falando com o Adson, a gente conversa muito aqui, né? E o Adson falou que ele já disputou muitas, né? É a minha segunda, eu disputei uma em 2015, quando a gente foi campeão com o Botafogo. É a minha segunda, mas acompanho bastante, né? Com certeza é uma das mais difíceis que a gente está vendo, muito equilibrada. Você vê equipes que estão na parte de baixo da tabela vencendo equipes lá de cima suando para conseguir os resultados. Então esse equilíbrio faz com que deixe a competição mais difícil. Não tem nenhuma equipe que disparou e não tem nenhuma equipe que já está praticamente rebaixada. Todos estão vivos dentro dos seus objetivos, né? E o que deixa com certeza essa Série B uma das mais difíceis dos últimos anos. Jair, um dos pontos em que o Atlético, de um modo geral, desde o início da Série B, mais tem sofrido críticas é a parte emocional. Não sei se você já teve essa percepção, mas o Atlético sempre que toma o gol, cai bastante o rendimento e vem buscar já a reação já nos minutos finais. O que você tem procurado abordar no dia a dia com os atletas, individualmente e coletivamente, sobre essa situação de abatimento da equipe? Gerar confiança para eles. Realmente, isso é matemática, né? Quando você sai atrás do placar, 85% das equipes que fazem o primeiro gol conseguem vencer a partida. Então, e a gente está eu sinto o time um pouco ansioso. A gente já está pensando muito no acesso, nessa situação de 2, 3 jogos, de ter que vencer, já pensando 3, 4 jogos depois e deixando de fazer o nosso melhor no presente. Então a gente viver cada dia o melhor treino, o melhor jogo, para aí depois a gente ir pensando nos próximos. A gente já ficar pensando, distanciou, caramba, está mais difícil. Aí a gente fica muito ansioso. Tenho achado a equipe um pouco ansiosa para resolver logo, sabe? Para buscar logo o pelotão lá de cima. E tem nos atrapalhado, porque se você, principalmente no terço final, se você não tem equilíbrio, se você não está concentrado, eu falo para os atacantes que na hora de entrou na área tem que ser gelado. Tem que ser muito calmo, tranquilo para conseguir fazer os gols. A gente não está conseguindo ser eficiente. Você tem o controle do jogo, mas a gente não consegue traduzir esse controle, essas oportunidades em gols. E a gente está sofrendo gols muito fáceis, né? Nós temos a pior defesa do campeonato, então é uma coisa que a gente está incomodado, porque a gente não tem equilíbrio. A gente ataca muito, tem um dos melhores ataques, mas temos a pior defesa, então não adianta.
que a gente faz bastante gols, mas sofre também bastante gols. Então, buscar esse equilíbrio, né, não só dentro do campo, mas também emocional, para que a gente não fique tão ansioso, né, jogando e possa, de uma maneira competitiva, agressiva, mas ao mesmo tempo com a cabeça boa, para que a gente possa conseguir os resultados. Jair, a gente sabe que a presença do Watson é muito constante e a conversa sempre acontece junto com a comissão. Eu queria te perguntar sobre duas situações. Primeiro, que desde que você chegou, o Watson tem se mostrado muito presente também nas atividades, né? Como é que você vê esse tipo de situação, o presidente sentado na beira do gramado realmente observando as atividades, e como é que foi a conversa depois do jogo treino? Eu vi que teve uma reunião ali da alta cúpula do Atlético. Você viu, é? Não tinha ido embora ainda, não? Cara, a gente conversa muito. É bom ter um presidente presente, porque as informações não chegam. Ele tem as informações, né? Quando você não tem um presidente, você não sabe como é que chega nele. Como é que foi seu treino. São pessoas que vão falar se o seu trabalho é bom ou não, se a sua conduta é boa ou não, se a sua liderança é boa ou não. Então, com o Adson aqui no dia a dia, isso para mim é muito bom, porque ele está podendo avaliar o meu trabalho em loco. É diferente de chegar a informação para ele dentro do escritório e dentro, onde ele estivesse em outro lugar. Então é ótimo. É ótimo que ele está vendo o nosso trabalho, é ótimo que ele está vendo o nosso empenho em fazer o melhor para o Atlético, né? Sobre o que você falou, a gente convergiu muitas coisas ontem nessa conversa, convergimos em ideia, convergimos em equipe, um monte de coisa, e a gente sabe que é difícil, mas nós todos estamos extremamente focados em levar o Atlético para a primeira divisão, voltar, na verdade, que nós estávamos lá o ano passado, né? Então esse é o nosso grande objetivo, cara, tá todo mundo focado, desde do Antônio, os meninos da rouparia, até o nosso presidente, a gente está todo mundo focado em a gente levar o Atlético de volta para a Série A, é isso que a gente quer. Obrigado. De nada, Valeu, gente. Jair. Valeu.